Olá, meus caros, hoje vou trazer aqui um vídeo de especialização em função polinomial do segundo grau. Beleza? A primeira coisa aqui é escrever a função polinomial do segundo grau do método mais generalizado, ou seja, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Como eu estou fazendo um método mais generalizado, eu ainda não vou considerar o a diferente de zero. Vou mostrar para vocês o porquê, ao estudar, consideramos o a diferente de zero, sem ser com aquela justificativa chula de que se 0a função afim. Não é simplesmente isso, né? É óbvio que não vai ser simplesmente isso. Eu vou provar isso aqui. Tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou trazer esta mesma forma, só de uma forma mais sofisticada, que vai nos auxiliar a chegar à forma resolutiva do segundo grau, que muitas pessoas chamam de fórmula de Bhaskara, que se chama forma canônica da função polinomial do segundo grau. Beleza? O que eu vou fazer? Eu posso escrever essa dada função aqui em função de a, mas qual é a condição? A tem que ser diferente de zero. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, a diferente de zero. Tranquilo? Com a sendo diferente de zero, podemos fazer isso aqui. Logo, isso aqui vai ser igual a vezes x ao quadrado mais bx dividido por a mais c divididos por a. Qual a ideia? Como é uma distributiva, então vai ficar a vezes x ao quadrado, vai voltar, mais bx dividido por a vezes a, vai ficar dividido por a, 1, portanto vai voltar bx, e o seu acontece a mesma coisa. Tranquilo? Eu vou usar um método agora aqui que se chama completar quadrado. Como assim? Tá vendo isso aqui? Analisa comigo. Quanto que é x mais b dividido por 2a ao quadrado? Vai ser o que? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Tranquilo. Olha aqui. O 2 está em cima, vai simplificar com o de baixo. Daqui vai ser x ao quadrado mais bx dividido por 2a, perdão, dividido por a, mais b ao quadrado divididos por 4a ao quadrado. Tranquilo? Ou seja, tá faltando uma coisa. Qual é essa coisa? B ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Pô, mas como é que eu vou forçar a aparecer b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado aqui? Somar b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado e subtrair pelo mesmo número. É a mesma coisa. Se eu faço x menos x, o que dá? Zero. É a mesma coisa, certo? Tranquilo. Tá, beleza. Então, vamos lá? Aqui vai ser igual a vezes x ao quadrado mais bx dividido por a menos, vou colocar mais aqui só para ficar intuitivo, 4a ao quadrado menos b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado e repete c divididos por a. Tranquilo? Beleza. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui o parêntese, né? Pronto. Então o que eu vou fazer? Vou completar aqui colocar quadrado. Vai ficar como? X mais b divididos por 2a ao quadrado mais c divididos por a, certo? Menos b ao quadrado divididos por 4 ao quadrado. Beleza? Tá vendo isso aqui? Parênteses, parênteses. Vou colocar colchetes, né? Então vai ficar como? A vezes o x aqui, x mais b dividido por 2a, isso tudo ao quadrado. Qual a ideia? Quero deixar isto daqui tudo com o mesmo valor. Então o que vai acabar que a gente terá que fazer? Multiplicar por 4 vezes a em cima e embaixo, né? Para a gente conseguir então manter novamente toda essa igualdade. Ou você pode simplesmente fazer aquele método, né, que é 4a, que vai chegar na mesma coisa.
é a mesma coisa, só que de forma mais direta. Então vai ficar como? Mais 4a menos 4ac, perdão, menos b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado, fecha colchetes. Tranquilo? Que isso daqui vai ser igual peraí, a vezes colchetes aqui, x mais b divididos por 2a ao quadrado. Galera, o que eu irei fazer? Tá vendo isso daqui? Menos b ao quadrado mais 4ac. Isso daqui vai ficar menos o quê? Menos delta. Menos delta divididos por 4a ao quadrado. Beleza? Claramente que eu tenho que colocar o que seria delta, né? Então delta... Nossa, cara. Então delta cb ao quadrado menos 4ac, tá? E aqui tá a forma canônica, tranquilo? Já que isso ocupou bastante espaço, infelizmente terei que apagar isso aqui. Tranquilo? Então a gente viu que isso daqui, ó, tá. A gente viu que isso aqui vai ser a mesma coisa do que a expressão da forma canônica, certo? Vou até colocar aqui para ficar já direto. Beleza. Mas eu quero saber raízes. Eu quero saber os valores no qual temos o domínio, os valores do domínio que tem margem zero. Ou seja, que intersectam o eixo das abscissas e ao intersectarem com o eixo das abscissas, logo terão imagem zero, certo? Então é isso daí. O que a gente tem que fazer? Portanto, falar que f de x é igual a zero. Se a gente falar que a imagem dele é zero. Beleza. Portanto, eu vou ter que igualar isso daqui a zero. Primeira coisa, isso daqui é uma multiplicação. Por ser uma multiplicação, quais são os dois valores que a gente pode encontrar? Ou a é igual a zero, ou isso daqui é igual a zero. Só que tem a condição, né? A tem que ser diferente de zero para isso tudo valer. Portanto, essa expressão aqui, que eu vou tirar o colchetes, né? Porque não tem mais necessidade. Menos... Pronto. É igual a zero. Tranquilo? Qual é a ideia? Aqui tá negativo, então eu vou somar essa mesma... Vou somar discriminante dividido por 4a ao quadrado em ambos os lados para manter a igualdade. Então a gente vai obter x mais b dividido por 2a tudo ao quadrado, que vai ser igual a discriminante dividido por 4 ao quadrado, certo? O que eu vou fazer agora? Tá vendo o quadrado aqui? Eu vou tirar a raiz de ambos os lados, claramente. Qual é a condição? Vai ficar o quê? Que isso aqui vai acabar nos levando que o módulo de x mais b dividido por 2a é igual a raiz do discriminante dividido por 2a, certo? 4a ao quadrado vai ficar 2a. Só que, qual a ideia? Módulo, portanto, se eu falo que módulo de x é igual a 5, então x pode ser tanto mais ou menos 5. Tranquilo? Então, exatamente isso. Portanto, vai ficar aqui x mais b divididos por 2a é igual a mais ou menos raiz do discriminante divididos por 2a. 2a, 2a, certo? O que eu vou fazer? Multiplicar 2a em cima e embaixo, portanto, a gente vai ter 2a em ambos os lados e a gente vai poder simplificar, certo? Então, eu colocar 2a. Beleza, vou colocar até aqui para fazer sentido. Tranquilo. Então, a gente vai ter aqui 2ax
mais b é igual a mais ou menos raiz de discriminante. Portanto, tá, mas então a gente vai subtrair menos b em ambos os lados. 2ax é igual a menos b, mais ou menos raiz do discriminante. Calma aí. Escrever assim de lado é uma maravilha. Pera. Tá aqui o discriminante, vai. Qual a ideia? X aqui está numa multiplicação, então vou dividir por 2a em ambos os lados, então vai ficar aqui x é igual a menos b mais ou menos raiz do discriminante divididos por 2a. O que é isso? Fórmula resolutiva do segundo grau, de uma função polinomial do segundo grau, ou, né, também conhecido como Bhaskara, beleza? Então tá aí, menos b mais ou menos raiz discriminante divididos por 2a. Claramente a condição de existência está aqui, né? Então não precisamos aplicá-la de novo, tá? Vou apagar. E todas essas demonstrações acabam ocupando metade do espaço, né? Então, infelizmente. Então vou apagar aqui. Tá bom. Então até agora a gente chegou e encontrou a forma canônica e a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, tá? Então o que está faltando? Fazemos o estudo, né, do discriminante, certo? A gente sabe que o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, divididos por 2a. Qual é a condição? Se o discriminante for maior que zero, o que vai acontecer? Portanto, a gente vai ter um valor positivo aqui, beleza? Com isso, vai poder assumir tanto mais esse valor ou menos esse valor. E com isso vamos ter mais de uma raiz, ou seja, duas. Então a gente vai ter x1 sendo diferente de x2. Tranquilo? E x1, x2 pertencendo aos reais. Tranquilo? Com a outra, discriminante igual a zero. Então x1 é igual a x2 e x1 e x2, que poderia só colocar x1, né? Pertencem aos reais. Tranquilo? Por quê? Se isso daqui é igual a zero, portanto, mais ou menos zero não modifica nada. Então aqui só vai ficar menos b dividido por 2a. Tranquilo? Beleza. E qual a outra? Discriminante. Caraca, hoje eu não tô conseguindo fazer o discriminante, velho. Discriminante menor que zero. Você tem um valor que está dentro de uma raiz com índice par. Logo, a gente não pode ter um valor negativo, né? Portanto, x1 e x2 não pertencem aos reais, tá? Beleza. Então, o que eu irei fazer aqui agora? A gente sabe, a partir do discriminante, se então vai ter raízes reais ou não, e se vão ser raízes iguais, beleza? Agora, a partir disso, eu posso, por exemplo, calcular a soma. Exatamente, eu posso calcular a soma das raízes e o produto das raízes. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. A soma vai ficar como? x1. Vou apagar isso aqui. Porque isso aí é intuitivo, só que eu só estou colocando aqui com uma linguagem matemática para, por exemplo, numa discursiva você conseguir explicar bem e acabar levando 100% da questão, tranquilo? Então, o que eu irei fazer agora? Vou escrever x1 mais x2. O x1 vai ficar menos b mais raiz do discriminante,
divididos por 2a. E o x2 vai ficar menos b menos raiz do discriminante divididos por 2a, tá? Isso daqui vai ser o quê? Menos b mais raiz do discriminante. O que vai acontecer? Todos estão sendo divididos por 2a, então eu posso colocar junto, né? Mais raiz discriminante menos raiz, vai ficar zero. Então a gente vai ter menos 2b divididos por 2a. Logo isso aqui vai ser menos b divididos por 2a. Então a gente viu que x1 mais x2 é menos b divididos por 2a. E agora o produto, que é um pouquinho diferente, mas nada demais. Vou apagar não, vou fazer aqui embaixo. x1, x2 menos b mais raiz discriminante divididos por 2a vezes menos b menos raiz discriminante divididos por 2a. Beleza? Tranquilo. Então, isso vai acabar sendo igual ao quê? Olha comigo aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o menos 1, ou seja, o menos 1 em evidência. Vai ficar como? Isso daqui vai ficar menos vezes b menos raiz discriminante embaixo. E em cima vai ficar menos b mais raiz do discriminante. Galera, menos com menos é mais. Então aqui a gente coloca mais. Aqui vai ficar 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Beleza. O que eu irei fazer agora? Tá vendo aqui? B menos raiz do discriminante vezes B mais raiz do discriminante. O que isso é? É aquele famoso produto notável. A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Então isso aqui vai ser o quê? B ao quadrado menos. O discriminante vai sair, né? Está numa raiz. Você pega um valor que está em raiz quadrada e eleva ao quadrado, ele vai sair da raiz dividido por 4 ao quadrado. Beleza? Só que a gente sabe que o discriminante é o quanto? 4ac, né? É b ao quadrado menos 4ac. Só que é menos esse valor. Então, menos b ao quadrado mais 4ac divididos por 4 ao quadrado. B ao quadrado menos b ao quadrado, zero. 4a, 4 vai simplificar com o de baixo, e a dividido por a ao quadrado, isso daqui vai ficar igual a c dividido por a. Então a gente viu que o produto das raízes é c divididos por a. Beleza. Isso daqui é mais álgebra do que realmente teoria. Isso daqui é mais álgebra do que teoria. Beleza? Tá. Aí sabe soma, sabe fórmula resolutiva da equação. Agora eu irei encontrar o vértice no qual determina o máximo ou o mínimo absoluto da função quadrática. Tranquilo? A forma mais simples, a forma mais simples vai envolver derivada. É o seguinte, tá vendo aqui? F de x? Vou derivar f de x. Então, f' de x vai ser o quê? O 2. Portanto, vai ficar como? 2 vezes a vezes o x, tranquilo? O x aqui está elevado a 1, então viria para multiplicação, só que quem sabe muito bem que 1 vezes b vezes b é b, né? Então, só b. Tranquilo. Como a gente sabe que uma função quadrática vai ter um máximo ou um mínimo, beleza? Com as condições que a gente já determinou aqui, portanto, se eu igualo a primeira derivada da função quadrática, eu vou encontrar o ponto crítico, que exatamente vai ser o x do vértice. Encontrando o x do vértice, eu só aplico aqui, ou eu posso aplicar dessa forma generalizada ou na forma canônica e pronto, y do vértice. Beleza? Então, eu falo que a primeira derivada da função quadrática é igual a zero. Então, a gente fala que 2ax mais b é igual a zero. Portanto, x é igual a menos b
divididos por 2A. Ali o x do vértice. Lembrando que esse daqui vai ser o x do vértice, tá? Beleza? Então eu já vou colocar aqui que o V tem coordenada nos abscissas, menos B dividido por 2A. Agora eu vou encontrar o y do vértice, tá? Tá, dragonia. Tranquilo. O que eu vou fazer? Substituir aqui. Vai ficar A vezes menos B dividido por 2A ao quadrado mais B vezes menos B dividido por 2A mais C. Beleza. Então, como que vai ficar aqui? A vezes B ao quadrado, né? Porque menos B ao quadrado é B ao quadrado, dividido por 4 ao quadrado, mais... Ficar menos, né? Aqui vai colocar aqui direto. Menos B dividido por 2, menos B ao quadrado dividido por 2A, mais C. Beleza? Tranquilo. Putz, quase, hein? Então isso aqui vai ser igual a quê? Aqui vai simplificar, então B ao quadrado dividido por 4A mais lasqueira menos B ao quadrado dividido por 2A mais C. Tranquilo. Vou então multiplicar por 2 em cima e embaixo. Aqui vou multiplicar em cima e embaixo por 4A, tá? Beleza. Então a gente vai ter o que, gente? B ao quadrado menos 2B ao quadrado mais 4AC. Tudo isso divididos por quanto? 4A, beleza? Isso daqui, portanto, vai ficar o quê? B ao quadrado menos 2B ao quadrado é quanto? Menos B ao quadrado. Então, menos B ao quadrado mais 4AC divididos por 4A. Logo, isso daqui vai ser a mesma ideia que a gente encontrou quando a gente foi demonstrar a forma canônica. Isso aqui é o quê? É menos o discriminante, né? Menos o discriminante. Só que aqui vai ficar dividido por 4A. Portanto, menos discriminante divididos por 4A. Encontramos o vértice da parábola. Tá? Esta é a forma mais simples possível. Envolve derivada, né? É bem simples, não tem jeito. Agora, com os vértices da parábola sendo provados aqui, né? O que eu queria fazer? Provar o eixo de simetria. Tá, eu poderia envolver geometria analítica e provar por que na parábola tem eixo de simetria e essas coisas, e por que realmente uma parábola. Mas eu vou simplesmente fazer o cálculo da seguinte forma. Se tem eixo de simetria, então do x do vértice, somando o x do vértice a uma constante, por exemplo, se eu pego a x do vértice e somo ela a 5, logo, se eu pegar a x do vértice e subtrair ela a 5, esses dois valores que eu encontrar da f de, sei lá, f de z, né, se eu chamar de x mais y mais 5 e x mais y menos 5, vai acabar dando a mesma imagem, certo? Ou seja, por exemplo, essa parábola aqui, a partir desse ponto, se eu pego uma constante r, então vem aqui r e aqui menos r. Portanto, eles vão ter a mesma imagem, tá? Essa é a ideia do vértice da parábola e o eixo de simetria. Tranquilo? Como a gente já provou o x do vértice, portanto, fica bem mais simples de a gente provar o eixo de simetria, né? Por quê? A gente tem que provar que f de xv mais r tem que ser igual a f de xv menos r para todo xv e r pertencendo aos reais, né? Tranquilo? Beleza. Então essa é a da condição. Tá. O que eu vou fazer? Substituir aqui. Não vai ficar bonito, pode ter certeza que não vai ficar bonito. Mas não tem o que fazer, né? Tá? Vai ficar A vezes xv mais r ao quadrado mais b vezes xv mais r mais c é igual a vezes xv menos r ao quadrado mais b vezes
xv menos r mais o c. Beleza, a primeira coisa que a gente consegue observar é que neste lado da igualdade temos o c somado, mais c e mais c. Portanto, ó, subtrai o menos c em ambos os lados, mantém a igualdade, fica igual a zero. Tranquilo? Qual a outra? Multiplicar aqui, a gente vai encontrar bxv em ambos os lados novamente. Aqui vai ficar xv ao quadrado mais 2xvr mais r ao quadrado. Então a gente vai cortar. Aqui eu não vou nem fazer porque senão vai confundir. Vai ficar assim, ó. Axv ao quadrado mais 2a xvr mais a r ao quadrado. Lembrando que aqui a gente vai ter mais o br, tá? Não esqueça, mais o br é igual a xv ao quadrado, só que aqui vai ficar menos 2a xvr, que também vai ficar mais ar ao quadrado, e aqui a gente tem menos br. R ao quadrado em ambos os lados, axv ao quadrado em ambos os lados. Tá, e aí, ferrou? Não, porque a gente sabe que o x do vértice é menos b dividido por 2a. Vou substituir. Vai ficar 2 vezes a vezes x do vértice é quanto? Menos b divididos por 2a. O r, só vou multiplicar aqui, mais br é igual a menos 2 vezes a vezes menos b divididos por 2a vezes r menos br. Tá bom? Tranquilo? Então o que vai acontecer aqui? Né? Vai simplificar aqui. Tranquilo? Então a gente vai ter menos br mais br é igual a, vai simplificar, só que aqui fica menos 1 vezes menos b mais r menos br. Molecada, br menos br dá zero. Então 0 é igual a zero, é uma verdade. Se é uma verdade, provamos então que isso daqui é válido para todo valor x do vértice IR pertencendo aos reais. Ou seja, provamos o eixo de simetria. Tá? E provando o eixo de simetria, você também poderia partir do eixo de simetria claramente. Por exemplo, calcular a soma das raízes, né? Porque se o eixo de simetria é válido, então a partir do x do vértice, o x do vértice vai ser então a metade da soma, né? Mas aí entra numa outra questão, não precisa disso. Tranquilo, provamos o eixo de simetria, tá bom? Ok. Então o que eu irei fazer agora? Vou escrever na forma fatorada, certo? Essa função polinomial do segundo grau, como qualquer outra, pode ser escrito de forma fatorada a partir do primeiro valor que a gente tiver, o primeiro coeficiente, que no caso vai ser o a, e depois o x menos x1 vezes vezes x menos x2. Se fosse o terceiro grau, se a gente chamasse de lx ao cubo, ficaria l vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. E assim infinitamente. Até um x elevado a n qualquer com o valor do coeficiente aqui que a gente tiver multiplicados por esse x elevado a n, tá? Claramente as raízes vão corresponder ao valor do n, tá? Então, se tem n é um problema de grau n, então a gente vai ter n raízes, tá? Por exemplo, é isso. Então, aí, intuitivamente, eu poderia escrever da forma fatorada, a partir de polinômio, sem provar nada. Mas, como aqui a gente não está com o objetivo disso, o que a gente pode fazer, gente? É o seguinte, ó. Vou escrever novamente isso aqui, tudo em função do a. Novamente, vou escrever tudo em função do a. Vai ficar como? A vezes x ao quadrado mais bx divididos por a mais c divididos por a. Tranquilo? Qual é a questão? Quem é b divididos por a? Menos x1 menos x2. E c dividido por a, x1 vezes x2. Então fica a vezes x ao quadrado menos x1 mais x2, tudo aqui, vezes, não pode esquecer, vezes x
mais C, mais x1 vezes x2. Tranquilo? Tá, a gente tem isto daqui, tá? A vezes essa expressão. Agora vamos analisar, gente. E se eu escrever, por exemplo, x menos x1 vezes x menos x2? O que eu vou encontrar aqui? O que eu vou encontrar? X ao quadrado menos, olha aqui, x ao quadrado menos x, x2 menos x1 menos x vezes x1 mais x1, x2. Isso daqui vai ser o quê? X ao quadrado, colocar x em evidência, o que é isso? Mesma coisa, gente. Só o x está aqui, né? Mas é multiplicação, então a ordem não modifica aqui. Eu modifico o produto, portanto, x menos x1 vezes x menos x2 vai ser igual a isto daqui. Portanto, só para ficar aqui frisado, ficar a vezes x menos x1 vezes x menos x2, tá? Aí provado a forma fatorada, tá bom? Como aqui eu estou fazendo uma aula totalmente completa de função do segundo grau, logo eu vou ter que literalmente provar tudo. Tá. O que está faltando, né? Fazer análise no plano cartesiano, tá? Primeira coisa. Vamos analisar. A partir disso, eu vou te fazer uma análise no plano cartesiano. Qual a primeira dela? 0. Fala que encontra f de 0. Vai ficar o quê? A vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. 0 vezes qualquer número é 0. 0 vezes qualquer número é 0. Então sobra só o c. Chamamos o c de termo dependente no estudo dos polinômios, por exemplo. Portanto, quem vai intersectar as ordenadas no ponto de abscissa 0 é o c. Certo? Então, portanto, se eu vou ter uma parábola apresentando no plano cartesiano, faz, por exemplo, isso. Esse valor aqui sempre vai ser o c. Tranquilo? Deu para entender? Aqui a gente tem a abscissa 0, portanto a imagem dele vai ser o c. Deu para entender, né? Ok. O x do vértice vai ser exatamente quando ele, então aqui ela está decrescendo, né? Se você perceber aqui, ó. Decrescente, qual é a condição? Decrescente é quando você aumenta o valor do x, portanto a imagem decresce. Enquanto crescente, você aumenta o valor do x e logo a sua imagem tem que crescer junto. Beleza? É só essas definições aqui que vão acontecer. Tá decrescente, vai ficar crescente. Isso que acontece. Claramente, isso aqui é um mínimo, tá? É um mínimo. Então, eu vou explicar isso daqui a pouco. E aqui, a correspondência, ou seja, você vem aqui projetar, ou seja, fazer uma perpendicular das abscissas até o x do vértice, aqui no caso seria o vértice da parábola, a gente vai encontrar o quê? O x do vértice e a correspondência, perdoe-me, e se a gente projeta, faz então desta forma 90 graus com o eixo das ordenadas, encontramos o que? O y do vértice.
Então o x do vértice aqui vai ser positivo, o y do vértice vai ser negativo nesse caso, tá? Beleza. Agora uma outra coisinha, só para fechar. Concavidade. A gente geralmente é induzido a maior que zero, concavidade voltada para cima, a menor que zero, concavidade voltada para baixo. Ah, mas me prova isso daí, tipo, sem ser fazendo um gráfico e vendo valores. Me prova sem fazer representação no plano cartesiano. Aí é meio difícil, né? Não é. Por quê? Vou fazer uma derivada. Vou fazer a primeira derivada e depois vou fazer a derivada da primeira derivada. Ou seja, eu vou fazer a segunda derivada. Tranquilo? Então tá, a primeira derivada a gente já viu que vai ser 2ax mais b. Fazendo a segunda derivada, 2a. Segunda derivada, 2a. Tranquilo, segunda derivada aqui. Qual é a condição? Isso daí, estudar em derivada, eu não posso te provar 100% isso com o conhecimento que eu tenho agora. E ficaria bem obscuro, melhor nem tentar. Qual a ideia? Vamos aqui. Se a gente tiver, nesse caso, o a maior que zero, ou seja, se f a segunda derivada de x, da f de x, for maior que zero, a gente tem o que, gente? A gente tem mínimo. Porém, se f duas linhas de x for menor que zero, então também vai ter que ser menor que zero. Ah, por quê? Se eu coloco aqui 2a, nesse caso aqui, ó, 2a maior que zero, multiplica 1/2 em ambos os lados, a maior que zero. 2a menor que zero, multiplicou por 1/2, entendeu? A menor que zero. Então chega a isso. Isso funciona para qualquer polinômio que você venha derivar. Beleza? Então é isso daí, gente. Não tenho exatamente mais nada para falar. Eu literalmente mostrei tudo aqui. Opa, a menor que zero ter um máximo. Tranquilo? Então é isso. A gente prova aí sim. Exatamente isso. Tá? Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Ficou 40 minutos de vídeo, mas eu literalmente expliquei tudo e demonstrei. Muito obrigado.